A paz do Senhor, meus irmãos, aqui é presbítero Gesley Galvão, mais um vídeo aqui com vocês sobre o nosso estudo bíblico. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês que tem entrado aqui nesse vídeo e tem acompanhado esse estudo. Meu irmão, eu quero te pedir que você deixe o seu like, você compartilhe, você comente, tá bom? Para que nós possamos ter relevância aqui na plataforma e mais pessoas possam ser alcançadas por esse estudo bíblico, aonde nós estamos aprendendo, irmãos, acerca do reino de Deus, fundamentado, alicerçado na palavra de Deus, irmãos. A palavra de Deus é alimento. A palavra de Deus é a nossa substância para vencermos os ataques do inimigo nesta última hora da igreja. Já estamos nas últimas horas, irmãos, e é necessário termos uma vida de constância com Deus. Então, nós estamos em viagem missionária, conforme vocês estão acompanhando todos os trabalhos, irmãos que estão fazendo parte de nossas linhas de transmissão, nossos grupos, e aqui no canal também, na comunidade, nós temos postado fotos e nós estamos deixando vocês bem atualizados mesmo sobre a nossa viagem. Eu quero agradecer os irmãos que estão contribuindo em oração, os irmãos que estão compartilhando os trabalhos, os irmãos que estão mandando ajuda financeira, porque é muito necessário nessa hora desse trabalho que estamos fazendo. Então, meu irmão, continue e se deixe ser usado por Deus para fazer a obra de Deus, para nos ajudar. A obra de Deus é feita por aqueles que vão, aqueles que ficam, né, orando, aqueles que contribuem. Então, os irmãos que estão aí conosco, ajude, irmãos, ajude, divulgue esse trabalho, divulgue essa obra que estamos fazendo para mais pessoas, para que nós possamos avançar com esse evangelho. As pessoas estão brincando com a realidade, as pessoas não estão levando a sério o tamanho do juízo que está vindo aí, irmãos. Está vindo muita coisa. E eu sinto que essa viagem ela é um divisor de águas, né? Um divisor de águas. Estamos próximos aí também do advento maligno, que é o carnaval. Nós não sabemos o que é que vem depois disso. Geralmente, depois do carnaval, eles provocam a ira de Deus, né? O mundo inteiro. Irmão, a gente vai ver tanta coisa nesse carnaval, onde vão provocar a santidade de Deus, tanto casos miseráveis, casos terríveis, né, que a gente vai ouvir e ver. Então, que Deus venha guardar a sua igreja e que muitas almas possam ser alcançadas. Estão sendo alcançadas. Vocês estão vendo aí? As almas estão sendo alcançadas, a semente está sendo lançada. Meus irmãos, vamos iniciar o nosso estudo aqui. Hoje nós vamos iniciar. Antes de iniciar, quero fazer uma oração com vocês. Amém? Pai Santo, Pai querido, nesse momento vamos iniciar o nosso estudo bíblico e eu quero te pedir, abra nossa mente, glorifica o teu nome em tudo que for tratado aqui. Repreenda toda distração. Que possamos estar aqui focados, Senhor, em aprender as santas escrituras. Em o nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Vamos lá. Nós temos aqui, Jesus Cristo, o nosso modelo maior. Pois é. Vencendo o diabo com a palavra. Mais uma vez nós temos aqui, irmãos, o avanço desse estudo. E nós vamos entrar aqui em Lucas, capítulo 4, versículo 4, que fala, né? Há 2 episódios importantes que relatam um destaque especial que o Senhor Jesus deu à palavra. Em Lucas, capítulo 4, o primeiro enfatiza que o Senhor Jesus venceu o tentador com a palavra de Deus. E Jesus lhe respondeu, dizendo, escrito está, perdão, irmãos, quem nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Quando Jesus cita, irmãos, esse texto bíblico, muitos não sabem, mas ele está localizado em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Abra sua Bíblia aí, irmãos. Você que está acompanhando o estudo bíblico, você precisa estar com a Bíblia. Deuteronômio é o último livro do Pentateuco. Deuteronômio, capítulo 8. E o versículo 3, olha o que diz o texto. Ele te humilhou e te deixou ter fome. E tu, olha, Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Ele te humilhou e te deixou ter fome. E te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Então,
Aqui Jesus está quebrando uma tese de Satanás, irmão, uma tese do inimigo, né? Jesus está citando a palavra, Jesus venceu o diabo citando a palavra, irmãos. Não foi Jesus que simplesmente ali... Se o próprio Jesus tivesse falado isso, naquela hora, por inspiração do Espírito Santo, já era a palavra de Deus, porque Jesus é o verbo encarnado, como diz João. Mas Jesus, para cumprir a justiça, Jesus citou Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, dizendo, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus e tudo que sai da boca de Deus. É a palavra de Deus. É interessante observar isso, irmãos, levar em consideração isso, da onde Jesus tirou esse texto bíblico. Já tinha esse texto bíblico. Quando Moisés está instruindo o povo, dizendo, olha, vocês receberam o maná, um pão, um alimento que ninguém conhecia, a gente não sabia que alimento era esse, Deus nos deu esse alimento. Deus fez a gente passar por esta crise, passar por este momento, para entender que não só de pão, irmãos, não só de pão, não só de pix, não só de oferta, não só de bênção, não só de portas abertas, não só de bonança, vivem o crente, o cristão, mas ele vive da palavra de Deus. Nós vivemos, irmãos, baseado no que a palavra de Deus nos diz, não o que as notícias nos dizem. Não que fulano falou lá no canal, pastor fulano, tal. Não, irmão. Nós não vivemos disso, nós vivemos da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é suprema. É a nossa bússola. Se Deus falou que vai acontecer, vai acontecer. Se não está na Bíblia, é conversa, é balela, é achismo. Toda conversa, toda fala, todo argumento que não está na Bíblia é falácia. É interessante observar que Jesus está falando, não só de pão viverá o homem. O inimigo achou que Jesus ia ceder. Transforma essas pedras em pães. Está com fome? Você não tem poder para isso? Aí Jesus dá um nocaute no diabo, dizendo, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. No segundo, ele leu uma passagem do profeta Isaías na sinagoga em Nazaré, e tomou para si o cumprimento do texto. Esse texto de Lucas, capítulo 4, versículo 16 ao 20, que é está coadunando, que é o texto de Isaías 61, 2, que o Espírito de Deus o revestiu, o capacitou para pregar aos pobres, aos necessitados, e é exatamente isso que nós precisamos, desse revestimento, dessa capacitação, para pregar a palavra de Deus. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado. Segundo o seu costume na sinagoga, levantou-se para ler, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Olha, o evangelho é levado para quem? Aos pobres, irmãos. A prioridade do evangelho é aos pobres, não só pobre material, mas os pobres de espírito, porque os pobres de espírito se julgam ricos de espírito. Já conheço. Isso aí, a filosofia é maior, o conhecimento libertário é maior do que o evangelho, e não é. Então Jesus foi levantado para evangelizar os pobres, tanto os pobres espirituais, como os pobres físicos, financeiros. E enviou-me a curar os quebrantados de coração, os quebrantados do coração, e a apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E encerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Olha aí. O nosso Senhor deixou claro, nesses episódios, que o princípio da palavra de Deus deve estar presente em nossa vida na batalha contra o inimigo. Por isso, nessa contenda,
o apóstolo Paulo aconselha-nos a tomar a espada do Espírito, ou seja, a palavra de Deus, a única arma de ataque na armadura do crente, uma arma poderosa e eficaz que o provém do Espírito Santo. Na segunda carta a Timóteo é enfatizada essa questão da armadura, a palavra de Deus. Abra sua Bíblia aí, segunda carta a Timóteo. Olha que interessante. Muitos crentes estão perdendo a guerra, muitos crentes estão desfalecendo, muitos crentes estão perdendo as lutas, as guerras, porque não estão buscando a palavra, né, de Deus. Na segunda carta a Timóteo, capítulo 2 e segunda carta a Timóteo, capítulo 3 e o versículo 16, olha que o apóstolo Paulo vai enfatizar para Timóteo. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Aí é interessante no versículo 17, ele fecha aqui dizendo, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Irmãos, não se faz a obra de Deus sem ter o conhecimento da palavra. Não se faz a obra de Deus sem conhecimento da palavra. Porque o inimigo vai fazer com que as pessoas que não tenham conhecimento sejam levadas por todos os ventos de doutrina, todas as heresias. As seitas heréticas estão crescendo, avançando no Brasil e no mundo, porque falta conhecimento ao povo. Falta conhecimento da palavra. É interessante observar isso, irmãos. É interessante observar esse texto. É interessante observar isso. As pessoas, elas são levadas por qualquer... Irmãos, nós não somos guiados por visão, por sonho. Olha, eu não sou contra a nenhum irmão, servo de Deus que tem visão, que tem revelação. Eu não sou um incrédulo e nem um crítico disso. Pelo contrário. Mas eu digo a vocês, antes de uma visão, antes de um sonho, primeiro vem a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é soberana. Ela tem a primazia, irmãos. É o que a palavra de Deus diz. E para fazer a obra de Deus, irmãos, para estar na frente de batalha, é necessário ter o conhecimento da palavra, porque ela é apta para isso, para educar, para redarguir, como em outros textos vai falar, né, que era a questão de exortar, de orientar, de educar. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada, a palavra é espada, ela corta. Aonde tem palavra de Deus, não existe heresias. Não existe um evangelho paralelo. Quando você vê muitos desses hereges, como os mormons, os testemunhas de Jeová, eles são adeptos, meus amados irmãos, de heresias. Eles não creem na totalidade da palavra, sempre querem acrescentar mais alguma coisa. Os conhecimentos de outros, uma outra Bíblia, um outro livro. É necessário também isso. Não, basta somente a palavra é suficiente. Vivendo em oração, outra arma que vamos enfatizar, já falamos, mas aqui está dando uma amplitude maior, é necessário a gente levar em consideração isso aqui. Acho que eu afastei aqui. Olha que interessante. O evangelista Lucas mostra que Jesus se retirava para os lugares desertos para orar. Lucas 5,16 vai dizer, e aí tem esses outros textos aqui, eu não vou ler para não ficar muito longo aqui o vídeo, mas você marca esses textos aqui que também falam praticamente a mesma coisa, que Jesus se retirando para orar, tanto de madrugada quanto se retirava para orar em alguns momentos do dia. Porém, ele retirava-se para os desertos e ali orava. Ele orava pelos apóstolos e pela igreja, pelos seus algozes, por Simão, pelos que se encontravam junto ao túmulo de Lázaro. Jesus vivia sempre em oração. Perdão, irmãos. Jesus vivia sempre em oração. Sempre em oração. Ele sabia bem do valor da oração e, por isso, gastava muito tempo falando com Deus.
Nesse sentido, nosso Senhor conta conosco para que nos dediquemos à prática da oração, selecionando um local reservado, horário e prioridade para buscar a Deus em súplicas. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, teu quarto, e fechando a tua porta, ora a teu pai que vê o que está oculto, e teu pai que vê o que está em oculto te recompensará. Então, irmãos, nós precisamos ter essa prática de oração. Não só orando aqui, irmãos, eu faço oração aqui na live, oração com os irmãos aqui no canal, minha esposa sempre está fazendo orações com vocês aqui, mas é necessário vocês terem essa prática de oração. Nós temos nossa sala de oração, esse momento com Deus. Orar, buscar a Deus, clamar a Deus, porque a oração é algo muito íntimo, irmãos. Então, é interessante orar em coletivo, mas também orar a Deus a sós. Vivendo em jejum, mais uma vez, aqui ampliando a dimensão do jejum, além de meditar na palavra e perseverar em oração, o Senhor Jesus jejuava. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminado ele, esteve fome. Ora, ele também espera que o imitemos, jejuando, e felizmente há quem ensine que não precisamos jejuar. Pois é. Tem pessoas que dizem, não precisa jejuar, não precisa nem orar. Já existe uma linha já de pastores hereges, falsos profetas, falsos pastores, pastores que não incentivam jejum, pastores que não incentivam a leitura da palavra, pastores que não incentivam a oração. Fujam desses pastores. Pastores que é só revelação, só sonho. Tem muitos pastores por aí que só vivem na base de revelação. Ah, eu tive uma revelação. Ah, eu tive um sonho. Irmãos, se tem tudo isso e não tem palavra, não tem oração, não tem busca, não tem vida com Deus, eu sou muito desconfiado com isso. Desconfie, meu amado irmão, desse evangelho fácil, desse evangelho super, desse evangelho mágico, esse evangelho das fábulas, que enfatiza teoria, enfatiza qualquer coisa menos a prática da vida cristã. Ela é simples. Leitura da palavra de Deus, jejum e oração, de forma frequente. Exceto os que têm problemas de saúde, por isso é muito importante estarmos sob orientação médica. Todo seguidor de Cristo é estimulado pela Bíblia a jejuar. Ademais, quando aliamos o estudo da palavra e a oração ao jejum, aprofundamos a nossa intimidade com Deus. E nós tornamos mais sensíveis à sua voz, conforme acontecia com a igreja, com a liderança e os membros da igreja antiga, que jejuava como o Senhor Jesus. Conforme eu já li aqui, tanto o apóstolo Paulo jejuou, né? Aceitou Jesus, já jejuou, já iniciou sua vida cristã jejuando. E a igreja primitiva, lá em Atos 3, 2, 3, que já lemos aqui, aonde foi separados ali os obreiros debaixo da oração e do jejum. E aqui nós caminhando aqui para o final, nós temos aqui: o nosso inimigo é ardiloso e perverso, por isso não podemos ignorar suas estratégias. Contra ele, lutaremos com armas espirituais, palavra, oração e jejum. Essas armas promovem crescimento e fortalecimento para a nossa vida ao longo de nossa jornada espiritual, assim segundo o modelo de vida do nosso Senhor Jesus, que fez uso dessas armas. Podemos vencer as estratégias do maligno. Pois é. Podemos vencer as estratégias do inimigo com essas 3 armas. Meus irmãos, que Deus abençoe. Vamos iniciar uma nova fase aqui do estudo. E você não deixe de assistir todos os materiais que estamos postando aqui. Deixe o seu like, comente. Mais uma vez eu aviso a vocês, estamos em oração, estamos em viagem missionária, estamos buscando a Deus esses dias. E eu peço aos irmãos que estejam conosco. Nós precisamos da sua ajuda. Deixe a sua oferta missionária, meu irmão. Faça o investimento na obra missionária. Plante a sua semente. Não deixe de ofertar, não deixe de orar por nós, de divulgar o nosso trabalho, de compartilhar, tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe vocês, tá bom? Vou deixar para vocês um pouquinho do nosso projeto aqui, e os irmãos orem, porque estamos em viagem missionária e a batalha é grande.
Na Palestina, na cidade, no deserto, o dono do grande banco é o nosso Pai Celestial. Jesus Cristo é o gerente e nós somos os clientes do Banco Universal. Fé, jejum e oração temos que depositar. Quem depositar muito pouco vai ganhar. Tem que ser conta corrente e sempre movimentar. Tem muitos que só se lembram na hora do alimento e na hora de deitar. Agora quero falar com quem não está contente. Este banco não se fecha para atender os clientes 24 horas por dia. Funciona diariamente. Vem abrir a sua conta pra você movimentar, nem que seja um novo crente. Como cliente do banco, eu quero te convidar. Venha abrir a sua conta no Banco Universal. Tem correção monetária, o lucro é sensacional. Os juros são creditados ali no livro da vida, junto com o capital. Aqui neste mundo ninguém leva nada, e tudo que temos aqui ficará. Por isso devemos